A gente tem uma moral ocidental, greco-romana, cristianizada, muito pudica, vamos dizer assim, o pudor, o disfarçado sexo, a própria questão do sexo ter sido percebido ao longo do início do cristianismo, como até em algumas teologias, como o próprio pecado original, eles interpretavam que o fruto que Eva e Adão comeram ali era a relação sexual, era uma metáfora para a relação sexual, e a relação sexual é que trouxe a maldade para o mundo, o pecado, etc. Então, toda essa questão, ela foi fazendo com que a gente acabasse lidando ou tratando com a questão da sexualidade de uma maneira muito diferente. E isso nos tradutores foi sendo percebido. Você vai perceber, assim, alguns textos que a gente vai ler, que eles não estão totalmente deturpados ou totalmente modificados, mas a linguagem, a forma da linguagem utilizada, ela disfarça e quase esconde. Então, a gente vai ver que nos textos que a gente vai ler aqui, eles vão, se você prestar atenção, eles vão falar sobre o sexo de uma maneira até, um dos textos aqui até agressiva para o nosso pudor ocidental, beira uma cena de um filme pornográfico, assim. A maneira como a linguagem vai ser colocada ali disfarça a ponto de que a gente não notaria, passaria por aquele texto, uma leitura anual da Bíblia, se eu tivesse com um pouco de sono, você até engolia, que nem entendia o que estava falando. E isso vai modificar também o nosso comportamento, que é a base do comportamento ocidental, de maneira que você vai ver a sexualidade de duas formas. Ou é uma depravação, e aí você vai perceber que as pessoas que não são da igreja, entre aspas, assim, eles vivem ou veem a sexualidade como uma coisa, pode tudo, faz tudo, enlouquecido, orgia e sexo livre, não sei o quê, ou vai ser visto como uma coisa proibida, quase que sagrada, nem se fala muito sobre isso. Você vê, igual você iniciou ali, né? Tirem as crianças da sala, porque a gente classifica, não, é só abaixo de 18 anos que pode ver algumas coisas, 16 outras, 14 outras, e faz até com que, já existe isso em alguns países da Europa, que a Bíblia comece a ser classificada com faixa de idades que poderiam ter acesso à Bíblia, existem propostas de lei para isso, tanto pela violência quanto pela questão sexual que tem na Bíblia. Né? Então, você vai ver que esse sentimento ele acaba sendo mais prejudicial porque impede a gente de lidar com isso da maneira saudável ou clara do assunto. Embora todo mundo vive isso, todo mundo tem a sua sexualidade, tem a sua maneira de enxergar as coisas. No privado, as pessoas fazem muito mais coisas do que dizem no público. Essa dissociação muitas vezes acaba gerando um problema, inclusive de percepção da sexualidade real, daquilo que Deus fez, né?